Se você acompanha o Papo de Inter há algum tempo, você sabe que a gente não costuma falar de Brasil por aqui. Mas desde que o Lula assumiu a presidência, a gente tem visto um movimento intenso nas relações internacionais. Em apenas 4 meses, o presidente do Brasil já se reuniu com os nossos 3 principais parceiros: Argentina, Estados Unidos e, mais recentemente, a China. A visita ao vizinho Alberto Fernandes e ao amigo gringo Biden tiveram uma baita repercussão. Inclusive, a gente tem um Reels explicando a tal moeda única que o Lula queria propor para o Mercosul. Mas essa ida à China marcou bem mais a mensagem que o Lula quer passar para o mundo. Ele deixou claro que, ao lado da China, ele quer mudar a ordem da governança global, que é muito focado nos Estados Unidos e União Europeia, e sugeriu que o dólar não fosse mais usado nas trocas comerciais entre Brasil e China. E claro, a China é um país extremamente importante para qualquer relação internacional, não só na economia e tecnologia, mas também na geopolítica. Então esse rolezinho entre Lula e Xi Jinping inspirou a gente aqui do Papo de Inter a falar sobre o outro lado do mundo. E para isso, a gente convidou a Mônica Bruckmann, que é cientista política, professora da UFRJ e coordenadora do Núcleo de Pesquisa de Geopolítica, Integração Regional e Sistema Mundial. Até faltou um pouquinho hora aqui, porque, né, é um baita de um currículo. Então fica aí para ouvir aquela aula de milhões. Eu sou Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Make America great again. Poner esos sueños en marcha. Actitud muito produto. Estado de alarma en toda España. Muy derecho. Nesse primeiro bloco, a gente nem tem muito o que introduzir. Então, bora pular para a primeira pergunta que a gente fez para nossa entrevistada. Então, Mônica, a gente já vai começando dando um pontapé, porque a gente tem tempo limitado aqui no Zoom, então vamos usar esse tempo o máximo para a gente poder conversar sobre China, sobre mundo. E aqui no Papo de Inter, a gente adora começar sempre pelo começo, sempre pelo básico, sempre começando pelas origens. Então, levando tudo isso em consideração, a gente quer falar sobre Brasil e China, mas a gente quer começar esse episódio, começar esse papo falando mais sobre China e entender com você por que a China é tão importante para o cenário global, tanto economicamente, tanto geopoliticamente falando, e também dando uma pequena avançada, quais são os desafios agora para o Xi Jinping, né? O Xi Jinping está no poder há muito tempo, mas ele passou pela pandemia, foi duramente criticado por causa também da guerra na Ucrânia, essa sua neutralidade por aí, então qual que é esses desafios dele aí? Olá, Andressa, Elizabeth, um prazer estar com vocês e bater esse papo sobre a China. E se a gente começar pelo começo mesmo, Elizabeth, a gente teria que ir lá 5.000 anos atrás para entender um pouco como é que a China emerge no mundo com essa força e em menos de 35 anos deixa de ser uma economia basicamente camponesa, voltada para si própria, para se converter na primeira economia do mundo, né? Que fato que aconteceu em 2014, quando as principais agências internacionais econômicas, entre elas o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, já calculavam que a China era a maior economia do mundo, medida por um dólar ajustado ao seu poder de compra local. Mas aí, em relação à sua pergunta, eu queria iniciar comentando que, na verdade, o que a gente tem no processo chinês é um processo muito, muito interessante, porque a China é um país e os governantes chineses têm uma consciência muito clara do seu processo civilizatório. Por isso dizia, já que você me fez essa provocação de começar pelo começo, é uma civilização muito antiga, né? E eles são conscientes desse processo civilizatório e em todo momento eles projetam o futuro desse país pensando nas suas raízes milenares. Henry Kissinger, que foi o negociador de Nixon, na época em que os Estados Unidos queriam se aproximar da China, ele brincava, ele faz um depoimento no livro sobre a China, porque, enfim, ele era um dos maiores conhecedores da China nos Estados Unidos, e ele dizia, olha, a China é o único país que eu conheço no mundo onde você vai conversar com o governante, e o governante se refere a fatos que aconteceram há 1.000 anos atrás, e as pessoas que escutam ele, os cidadãos comuns, parecem entender perfeitamente o que ele está falando. Então, essa ideia é muito interessante, de que a China, na verdade, já foi um império-mundo, já foi uma economia mundo, desde o século X, da era cristã, até final do século XVII. E o que a gente vê é uma espécie de reorganização de todas essas capacidades políticas, científicas, tecnológicas, já acumuladas ao longo dessa história toda, nos últimos 35 anos, né? O que explica a rapidez com a qual ela emerge no sistema mundial.
Agora, quais são os desafios do Xi Jinping? Eu acho que a China vem conduzindo um processo muito interessante de reconfiguração do mundo, sabe? Quando a gente vê no mapa aquele projeto da nova Rota da Seda que eles lançam em 2013, é uma coisa impressionante. Se um ano depois de lançar esse projeto da nova Rota da Seda, que consiste em grandes corredores de infraestrutura e de comércio que vão unir o extremo oriente da China com o ocidente, Espanha e Portugal, né, atravessam todo o continente euroasiático, hoje em dia incluem a África toda, talvez seja um dos espaços de cooperação e colaboração internacional mais dinâmicos do mundo agora. Então, quando ela se conforma, um ano depois de lançado o projeto, em 2014, ela tinha 21 países membros. Hoje em dia, são 147 países do mundo que fazem parte da nova Rota da Seda, liderada por China. Então, assim, para pensar nos desafios que Xi Jinping tem, eu acho que os desafios são gigantes, porque você está lidando com um espaço de colaboração e articulação de uma diversidade cultural, linguística, vocações religiosas múltiplas, visões de mundo múltiplas, e eles estão fazendo com digamos, desenvolvendo uma diplomacia extremamente sofisticada, né? Porque isso tudo vai avançando de uma maneira muito rápida, em primeiro lugar, e com uma capacidade de diálogo que às vezes é bem surpreendente. Bom, a Mônica foi lá no começo mesmo, então por isso a gente vai te dar um rápido panorama aqui de como está a China agora. A China era a maior entre os países asiáticos e muitas vezes ficou à frente como um dos países mais ricos do mundo. Mas a pandemia foi um golpe brutal para o gigante chinês. A gente lembra que o primeiro caso de Covid foi detectado lá na cidade de Wuhan, mas isso você provavelmente sabe ou lembra. Para controlar a pandemia e calar a boca da galera que falou que eles negaram o problema no começo e deixaram o vírus se espalhar pelo mundo, a China aplicou medidas extremamente rígidas e restritivas em relação à Covid. A gente tá falando aqui da política Covid-0, ou seja, se um caso fosse detectado, a cidade inteira entraria em quarentena. E eles seguiram com isso por muito tempo, mesmo com a vacina, o que impactou diretamente a economia. Mas calma, a gente não tá falando de falência nem nada parecido, até porque para derrubar a China, o negócio tem que ser bem bravo. Mas claro que isso impactou e o país teve um dos seus piores resultados econômicos no ano passado. E só agora em 2023 voltamos a ver o crescimento da gigante chinesa. O PIB da China cresceu 4,5% no primeiro trimestre de 2023, acima do que os manos da economia estavam esperando. Esse resultado está muito ligado ao fim dessas restrições. E cara, tem muita coisa pra falar aqui sobre esse país. Não é a primeira vez que a gente fala dele, inclusive. Então, se você quer saber mais, corre pro nosso episódio onde a gente fala sobre a tensão entre China e Taiwan, que já é uma outra questão. Mas antes da gente encerrar esse bloco, a gente não pode deixar de falar da guerra na Ucrânia. Sim, até o rolê no leste europeu eles são importantes. A questão é que a China oficialmente é neutra em relação ao conflito. Ou seja, eles nem apoiam a Ucrânia e condenam a Rússia, como é o caso dos Estados Unidos e União Europeia, mas também não apoiam oficialmente o Putin. Só que por mais que isso seja o discurso oficial, o Xi Jinping e o Putin adoram dar um rolê. E esses encontros entre os dois mostraram de forma indireta de qual lado que a China tá. Lembrando que a China é uma potência econômica, política e bélica. Então, caso eles de fato tomem algum lado nesse conflito, a coisa vai ficar bem feia. Um posicionamento interessante da China no meio dessa treta toda é que eles querem que a guerra acabe também. Eles não vão se meter de fato e botar um ponto final nessa guerra, mas vão tentar resolver isso dando mais razão à Rússia, é claro. Afinal, para eles, é zero interessante ter uma guerra rolando entre um parceiro seu e o Ocidente. Agora que você já entendeu um pouco sobre a China e o seu papel atual globalmente, bora falar da viagem do Lula e da relação do Brasil nisso tudo. O Brasil é conhecido por ter um posicionamento neutro geopoliticamente falando. É aquele amigo que vai nos rolês, conversa com fulano, com o ex do fulano, com o inimigo do fulano e todo mundo gosta dele. É um papel que acaba sendo muito importante em tempos como hoje, em que a gente vê, né, como a gente tá comentando aqui, uma guerra rolando entre Rússia e Ucrânia. Porque afinal de contas, o Brasil ele podia ser um elo decisivo em um diálogo
diálogo entre esses dois países. Não é muito o que tem acontecido e o Lula tem sido bastante criticado, mas fica aqui essa dose extra de conhecimento para vocês tirarem suas próprias conclusões daqui para frente. E ainda nesse cenário de ser um país neutro ali no meio, entre Estados Unidos e China, por exemplo, que sempre tiveram uma rivalidade, o Brasil esteve ali, amigo dos dois. Só que nem sempre foi assim e a gente quis entender o impacto disso no Brasil. Escuta só a pergunta que a gente fez para nossa convidada. E aí, Mônica, a gente já vai trazer um pouco para o Brasil, né? Porque afinal de contas, o que motivou a gente para fazer esse episódio foi a visita do Lula à China. E assim, a gente sabe que o Brasil ele tinha se distanciado da China com o governo Bolsonaro. E agora o Lula ele tenta retomar esse contato, né? Então, assim, a nossa grande dúvida é por que a China é tão importante para o Brasil em si e quais as consequências do governo se afastar ou se aproximar da China. Eu acho que você tem razão. De fato, o Brasil tinha se afastado da China, mas eu diria melhor, o governo brasileiro anterior tinha se afastado da China. Porém, o que aconteceu mesmo no governo de Bolsonaro, que marcou não só distância, mas acompanhou as declarações e a visão dos Estados Unidos em relação à China, considerando-la uma ameaça, etc. O que aconteceu nesse período todo é que a China aprofundou as suas relações comerciais e econômicas com o Brasil. E talvez essa seja a principal razão pela qual a gente possa dizer que para o Brasil a China é muito importante e para a China também o Brasil é muito importante. Nesse momento, se a gente vê desde a perspectiva do Brasil, a China é o país que maior investimento estrangeiro direto tem no Brasil. 50% desse investimento é dirigido à energia e outros 50% se divide em recursos naturais, importação de soja e de outras esferas da economia relacionadas a recursos naturais. E mais do que isso, desde 2008, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. É o principal destino das exportações brasileiras e é o principal país de origem das importações brasileiras. Então, e se você considera que, nesse momento, o Brasil tem vários convênios de colaboração estratégica com a China, você vê que a importância que esse país tem para a economia nacional, para a ciência e tecnologia brasileira é muito grande. Agora, com a visita do presidente Lula a semana passada para a China, e a gente só vê pela comitiva, né? Uma comitiva muito grande, uma comitiva com vários ministros, com representantes do Congresso, do Senado, governadores de estado, empresários, presidentes e diretores de grandes instituições públicas como o BNDES, etc. Uma comitiva gigante, uma comitiva de estado. Isso que é muito interessante, porque isso demonstrava já que o presidente Lula ia discutir, conversar com o presidente Xi Jinping, digamos que desde uma perspectiva de igualdade de condições, né? Você está negociando com a maior economia do mundo, mas você vem também com uma comitiva de peso, digamos, né? Não é o presidente que faz uma visita, é uma comitiva do país. Isso já dá uma ideia da importância que para o Brasil tinha essa visita. Agora, quando a gente vê os resultados, são muito interessantes. Foram, na primeira fase da visita, que aconteceu sem o presidente Lula, porque ele ficou doente, né? Mas uma parte da comitiva viajou alguns dias antes, fecharam acordos interessantíssimos. Por exemplo, um acordo de colaboração entre a Fiocruz, que não só é a principal instituição na área de saúde do Brasil, produção de vacinas, mas eu ousaria dizer da América Latina, e a Academia Chinesa de Ciências, para colaboração em pesquisa em relação a doenças infecto-contagiosas e produção de vacinas. Ora, se isso já era importante em qualquer momento, digamos, da história brasileira, hoje, depois dessa pandemia tão dura que a humanidade viveu ao longo dos últimos 3 anos e que ainda a gente está saindo desse processo, é uma questão extremamente estratégica. Até porque sabemos que, infelizmente, a humanidade tem que se preparar para enfrentar novas pandemias do tipo que a gente viveu do Covid-19 no futuro. Então, esse tipo de acordos são não só extremamente relevantes do ponto de vista econômico, social, da saúde, mas também extremamente estratégicos, né? E se a gente faz assim uma visão panorâmica do que foi assinado em termos de memorandos de entendimento, nós temos acordos aeroespaciais, acordos para lançar um satélite com tecnologia conjunta, investimentos da China numa fábrica de produção de veículos, provavelmente serão veículos elétricos, que é uma nova
novo ciclo tecnológico na área de transportes, aqui na Bahia, na fábrica que era da Ford. São mais de 50 mil milhões de dólares em acordos bilaterais entre os dois países. E o interessante é que o Brasil começa a colocar questões que são caras ao desenvolvimento brasileiro. Transferência tecnológica, colaboração tecnológica, possibilidade de industrializar os recursos naturais brasileiros aqui no Brasil, que é fundamental pensar não só em exportar matérias-primas sem nenhum valor agregado, mas principalmente dar a volta a essa lógica e começar a industrializar esses recursos naturais aqui no Brasil, gerando emprego, consumo também da população. Enfim, é um círculo totalmente diferente ao primário exportador, né? Acho que deu para ter uma noção da importância da China para o Brasil e vice-versa, né? Só para enfatizar aqui, porque a gente gosta de resumos e coisas bem objetivas, mais de 1/4 das exportações brasileiras vão para a China, que é sim o nosso maior parceiro comercial. E só para efeitos de curiosidade, as relações entre Brasil e China começaram em 1973, 1974, mas até 2009 a União Europeia e os Estados Unidos eram os principais parceiros do Brasil. Em 2009 a China passou os norte-americanos e em 2012 os europeus. E, gente, antes da gente ir para a última pergunta, precisamos explicar algumas coisas, porque eu coloquei um monte de informação nessa pergunta, como vocês vão ver, e aí é bom a gente deixar tudo bem claro para vocês. A viagem do Lula até a China também contou com a presença do presidente brasileiro na posse da ex-presidente Dilma Rousseff como presidente do Banco dos BRICS. Para quem não sabe, o BRICS, no singular, tá? Eu tenho mania de falar no plural. O BRICS é um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Juntos, eles representam 46% da população mundial e 1/3 do PIB mundial. Não é coisa pouca, tá, gente? Desde 2006, quando o grupo foi fundado, eles fazem uma série de encontros em paralelo ao G7, que é o grupo com os 7 países mais desenvolvidos do mundo, e ao G20, que é o grupo com as 20 maiores economias do mundo. Esse banco é uma instituição do grupo que é a principal estrutura executiva deles. Ou seja, vamos traduzir, as principais decisões e a grana passam por eles primeiro. Recentemente, a China defendeu ampliar o grupo para se tornar uma força maior que os Estados Unidos e a União Europeia, mas essa ideia ainda está em análise. Mas o que a gente perguntou para a Mônica foi justamente o que a liderança do Brasil com o BRICS significa e o que podemos esperar. Escuta só. Perfeito, nossa, uma verdadeira aula para quem está ouvindo a gente aqui. Mônica, eu queria trazer mais um país para a conversa, que é os Estados Unidos, porque é um fato que China e Estados Unidos têm uma rivalidade, principalmente pelo domínio no mercado internacional, né, no mercado global. E mais recentemente essas tensões aumentaram, fosse pela questão lá de Taiwan, ou pelo fato da China ser parceira da Rússia, né, economicamente falando, e ter se mostrado neutra em relação à guerra, mas ao mesmo tempo tem se encontrado muito mais com o Putin do que qualquer outra aproximação com a Ucrânia. E nesse encontro do Lula e do Xi Jinping, os dois discutiram uma ideia de substituir o dólar como uma moeda principal de trocas comerciais entre os dois países e principalmente entre os BRICS. E aí a gente queria trazer um pouco sobre BRICS, Estados Unidos, o que essa fala pode significar, se pode significar uma afronta aos Estados Unidos ou não, e qual é o impacto disso no mundo. E assim, a gente tem que lembrar também que a Dilma assumiu, né, a presidência do Banco dos BRICS. Então, o que isso significa para o Brasil, né? Se isso significa uma maior representatividade do Brasil no cenário mundial? Como que está sendo visto isso? Veja, o fato da presidenta Dilma ter sido indicada pelo governo brasileiro para assumir a presidência dos BRICS, eu acho que já dá uma ideia da importância que tem para esse governo o Banco dos BRICS. Uma ex-presidenta do país dirigindo uma instituição, um banco do tamanho dos BRICS, um banco de desenvolvimento talvez dos maiores do mundo, né? Com 200 mil milhões de dólares de capital direto e capital de contingência. Mas eu queria lembrar também que a Dilma foi fundadora dos BRICS. Em 2014, quando o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS fundou-se no Ceará, foi a presidenta Dilma que presidiu essa reunião, que inclusive foi uma coisa muito bonita, porque ela convocou a presidentes de vários países da América Latina, principalmente da América do Sul,
a participar desse evento, o que já dá uma ideia do que foi a política externa brasileira e que está se retomando agora com esse novo governo, de considerar que a participação do Brasil, na verdade, é a participação de uma região inteira, num espaço das maiores economias emergentes do mundo que estão reorganizando a economia mundial, como dizíamos há pouco, né? Agora, sobre essa proposta de que os países do BRICS comerciem em moeda local, na verdade, uma proposta que já vem rolando há um tempinho. Grande parte do comércio entre a Rússia e a China, por exemplo, já vem sendo feito em moedas locais, em yuan e em rublo, mas através do que se chama sistemas únicos de compensação. O que isso quer dizer? Que cada país opera em moeda local e são sistemas de compensação que vão se fechando com tipos de câmbio periodicamente, né? Geralmente a cada 24 horas. Evidentemente, se a gente considera que essa modalidade de operar em moedas locais a partir de sistemas de câmbio ou de compensação aumentarem o peso relativo do dólar como reserva de valor mundial, vai diminuir. Eu acho que essa é a ideia. A ideia dos países que estão propondo isso é ter uma maior soberania nas transações comerciais ao operar nas suas moedas nacionais. E, de outro lado, isso significa retirar os Estados Unidos de um mecanismo muito importante de punição internacional, porque não só o dólar como moeda internacional sendo emitida pelos Estados Unidos, obviamente, mas também os sistemas de pago nos quais Estados Unidos têm digamos, uma liderança importante, como o SWIFT, que é um sistema de telecomunicações sediado na Bélgica, não é propriamente um sistema de pagos, mas é um sistema de comunicações super seguro que mais de 11 mil instituições financeiras usam no mundo. Então, quando você vai fazer uma transferência de dinheiro do Brasil para o México, ou para o vizinho país do Peru, ou para o Equador, ou para a China, usa-se o SWIFT como sistema de comunicações para processar esse pagamento. Foi criado em 1973, se não estou errada, e hoje em dia mais de 11 mil instituições financeiras usam esse sistema. Então, uma coisa adicional que o BRICS está propondo é criar um sistema de pagamentos similar ao SWIFT e alternativo ao SWIFT. Então, com isso, Estados Unidos vai perder a possibilidade de punição econômica, porque se ele propõe expulsar a um determinado país do sistema SWIFT, ele e a União Europeia, esse país expulso terá outros mecanismos financeiros para continuar operando no mercado mundial. Então, digamos que essa retirada do dólar das transações comerciais entre os países do BRICS, e não só entre os países do BRICS, a China tem acordo com mais de 26 países do mundo para fazer o mesmo, inclusive um deles com o Brasil, antes da visita do presidente Lula. Já tinha se acordado entre os dois países que o comércio entre o Brasil e a China seria em moedas locais. Então, tem um impacto econômico, mas tem um impacto político e geopolítico também, por esse fato de constituir um mecanismo de pressão muito importante de quem detém esse sistema. E quando deixa de ter esse sistema, digamos, como principal sistema que ajuda a operação financeira mundial, você vê que realmente é um golpe forte, né, do ponto de vista geopolítico. Antes da gente chegar na última parte desse papo, a gente só quer destacar aqui essa proposta do Lula de não usar o dólar nas trocas comerciais com a China. O Lula defendeu uma moeda comum para as transações entre o BRICS, excluindo o dólar desse rolê. Só que o Banco Central americano é independente e por isso que o dólar se consolidou como uma moeda global, independente, no caso, eu digo aqui, do governo dos Estados Unidos. Não é uma coisa muito fácil superar esse tipo de monopólio criado pelos americanos. E só o fato do Lula ter questionado essa soberania já chateou muita gente. Essa viagem do Lula como um todo, né, causou aí uma certa chateação por algumas pessoas, mas enfim, a gente continua observando aí, porque uns reclamam, outros elogiam e faz parte da política, né, não tem como. Mas bora voltar pro papo, que a Mônica tem umas curiosidades sobre a China bem legais. Escuta só. Mônica, acho que você deu, assim, um resumão pra gente, maravilhoso. Antes da gente encerrar, assim, o papo, infelizmente, ele tem que ser um pouco mais curto do que a gente gostaria, porque se deixasse a gente ficava o dia inteiro. Queria saber se tem mais alguma questão que você gostaria de comentar, que você acha que é importante, que de repente a gente não perguntou, né, levando em consideração que os nossos ouvintes, eles
vão ouvir esse episódio querendo saber tudo que eles podem sobre China, a importância da China no mundo, sobre relação China e Brasil e BRICS e uau, um monte de coisa. Se você tem alguma outra questão para acrescentar, que você gostaria de comentar. A gente falou muito de questões geopolíticas, financeiras, mas tem uma questão que eu acho bem importante para a gente no nosso dia a dia, que é o impacto cultural da China nesse momento. Porque essa, digamos, emergência com tanta centralidade no mundo da China, né, e cada vez mais próxima da gente, está lá longe, a 24 horas de voo, mas, na verdade, o que acontece na China, poucos segundos depois de acontecer, a gente sabe no resto do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, é um país que está cada vez mais próximo do nosso dia a dia. E a questão cultural é muito interessante, porque a China vem investindo pesado em produção cultural, produtos culturais. De fato, a Academia Chinesa de Artes, que é uma instituição muito, muito interessante, numa capital, uma das capitais do Império Chinês, Guangzhou, perto de Shanghai, tem uma sede belíssima, aliás, eles vêm investindo muito produção cultural. Eles vêm falando, inclusive, de hegemonia cultural, né? E quando a gente vê como é que está avançando, aqui no Brasil, inclusive, né? O aprendizado do mandarim é uma coisa impressionante. Cada país que ocupou um lugar central e hegemônico no mundo desenvolveu também um sistema de reprodução cultural no resto do mundo. A Aliança Francesa, a instituição encarregada do ensino do francês, o Instituto Cervantes do ensino do espanhol, os ingleses também têm suas instituições oficiais, quer dizer, e na China, o Instituto Confúcio. Mas quando você vê o Instituto Confúcio, ele ampliou-se de uma maneira gigantesca na América Latina toda e no Brasil, fazendo aliança com universidades públicas e privadas. Eu tenho conversado muito com os meus estudantes, nós temos um núcleo de pesquisa sobre geopolítica, integração regional, e um dos temas de pesquisa é a China, a relação China-América Latina, China e o mundo. E alguns deles estudam mandarim. Eu queria convencer muito as minhas filhas que estudassem mandarim, que estudassem árabe, quer dizer, o mundo fala árabe, o mundo fala mandarim, 50% da população mundial fala línguas que não estão no nosso cardápio do dia a dia, mas eu não consegui convencê-las, quem sabe ainda consigo. Mas os meus estudantes, muitos deles estão fazendo aula de mandarim, e eles relatam uma coisa impressionante, eles dizem não são aulas de língua, são aulas principalmente de cultura chinesa. E isso não é muito diferente do que é um pouco as outras instituições oficiais de ensino de línguas europeias, né? Então, eu acho que a China está bastante dinâmica nesse processo de ampliar a sua produção cultural e de dar a conhecer ao mundo a sua cultura. E, para isso, está desenvolvendo os seus instrumentos da língua, por várias razões acadêmicas, comerciais, para fazer turismo, as pessoas cada vez estão mais inclinadas a estudar mandarim, né, e outras línguas asiáticas, mas principalmente o mandarim. E o interessante é que isso vem com uma forte subvenção da China, né, porque se você vê as taxas de matrícula desses cursos, são muito baixas, né, então eu acho que tem uma questão cultural que a gente talvez vai começar a ver com maior presença no nosso cotidiano. Se você vê, por exemplo, a forma em que se organiza o nosso comércio, aonde que a gente compra, que tipo de produtos a gente compra, também a presença chinesa é muito forte, né? E isso não só tem a ver com produção industrial, mas também tem a ver com estilos, gostos, estética, né? Nesse consumo da produção, seja de bens materiais, como bens imateriais culturais asiáticos, chineses, também indianos, né? A Índia tem uma grande produção cinematográfica que superou a Hollywood há muito tempo, o Bollywood, se chama o centro de produção de cinema na Índia, já superou o número de filmes produzidos por ano a Hollywood há bastante tempo. Então, nós estamos passando assim, por momentos de grandes transformações no mundo, e aqui no Brasil temos que estar preparados para isso. Eu acho que aberto para, inclusive, aprender a cultura dos outros, o processo civilizatório dos outros, como parte desse novo mundo que está emergendo e que exige da gente outras lentes, outros lugares para entendê-lo, né? E acho que esses lugares passam por uma aproximação cultural, teórica, conhecer mais até a literatura desses países para compreender mais os processos contemporâneos. Falando um pouquinho, aí fugindo um pouco, mas falando do que você falou, um pouco da cultura popular, né? Assim, quando rolou aquilo do Haddad taxar as vendas, e aí todo mundo falar que acabou as compras online para Shein,
TikTok, que é chinês, está super presente. Quando os Estados Unidos falou que ia banir o TikTok dos Estados Unidos, todo mundo também ficou muito, né, alvoroçado, todo mundo queria. Então, acho que a gente consome demais, assim, produtos chineses, cultura chinesa, mais do que a gente de fato sabe, né? Então, acho muito legal esse comentário sobre cultura, né? Muito importante. Assim, a gente aqui no Papo de Inter a gente foca tanto em política e economia e a gente esquece que cultura afeta totalmente o comando do mundo, né? Agora, quem sabe a gente pode mostrar um pouquinho da nossa cultura brasileira, que tão rica musicalmente eu acho que difícil de superar para os chineses também, né? Eu acho que eles poderiam aprender muito da nossa cultura popular aqui no Brasil, da nossa cultura musical tão rica e tão criativa. Eu acho que vale a troca. Com certeza, Mônica, quero muito agradecer a sua presença, seu tempinho de conversar com a gente. Eu acho que todo mundo aqui do Papo de Inter vai amar te ouvir, entender um pouco mais e sair de um podcast de 20 minutos com uma aula completa dessa. Eu adorei certeza. conversar com vocês, sabe? Assim, um programa super leve, super bacana. Sempre à disposição para conversar em próximas oportunidades. Muito obrigada, Mônica. E é isso mesmo. Faço das palavras da Beth as minhas. Vai ser incrível ver esse episódio no ar, vai ser muito gostoso. E obrigada mais uma vez pelo seu tempo aí, por tantos ensinamentos, porque é isso, né? A gente já sai, eu e a Beth, a gente já sai o quê também? Aprendendo um monte. E é por Inspiradas. isso que a gente faz. Obrigada, um abraço e até a próxima. Abraço, tchau, tchau. Não esqueçam, como sempre, daquele nosso querido jabá, né? De seguir a gente nas redes sociais, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto no Instagram. E também no Papo de Inter lá no TikTok. Sim, gente, estamos no TikTok. Por lá a gente costuma postar, né? Não só vídeos de algumas notícias que estão acontecendo ao longo da semana e que de repente a gente não conseguiria se programar para fazer um episódio sobre, mas né, a gente quer manter vocês informados, como também algumas novidades, alguns posts, algumas curiosidades, coisas legais de internacional que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, não esqueçam de seguir a gente lá, de compartilhar, de mandar mensagem, sei lá, faz o que você quiser, mas assim, nas redes sociais do Papo de Inter, coisas positivas, de preferência, muito obrigada. Se você quer apoiar o Papo de Inter, é claro, a gente tem que lembrar que vocês de ouvirem a gente pela Aurelo. A Aurelo é uma plataforma super bacana que remunera os podcasters a cada clique. Você pode acessar tanto pelo computador, tanto ter o app deles. E por lá você também pode conhecer os nossos planos de apoio, que é uma forma de você também apoiar o nosso projeto com o valor que você achar que cabe no seu coração e no seu bolso. Então é isso, a gente sempre gosta muito de ver a participação de vocês lá no Instagram, no TikTok e claro que o apoio de vocês é sempre essencial. Então é isso, acho que Betinha já falou tudo. Então muito obrigada e até o próximo episódio. Calma! Gente, esse é o primeiro episódio que eu e a Andressa estamos gravando juntas. Vocês não vão perceber por causa da edição, mas nesse final aqui eu revelei que estamos juntas, cara a cara. E tá sendo um pouquinho caos porque a gente tá o quê? Trancada num quarto que tá pegando fogo, duas mulheres suando com um microfone só, porque foi o setup que a gente conseguiu nesse momento. Palmas pra gente. Muito obrigada, muito obrigada. Mas é isso, gente. Obrigada e até o próximo episódio. Até mais.